Hoje vai ter revolução aqui no canal. Sim, Revolução dos Bichos, de George Orwell. Olá, eu sou Lúcia Beatriz e esse é o canal Leitura Comentada. E hoje a gente vai então conversar sobre esse livro, publicado em 1945 e que já foi polêmico desde antes da sua publicação. Os editores não queriam publicar devido à questão política envolvida da época. Como o vídeo vai se estruturar hoje, primeiro vou falar um pouquinho sobre a história, depois um pouco sobre o autor e depois as minhas impressões de leitura, como normalmente faço aqui no canal. Então, quero já, com todo esse conteúdo, te convidar para se inscrever no canal, porque assim incentiva a leitura e também fica apta a receber os próximos vídeos do canal, que vai ter muito vídeo sobre livros. Se esse é o seu interesse, fica comigo aqui nessa comunidade. E mais, quero te convidar também para comentar. Já leu o livro? Gostou? Não gostou? Pretende ler? Então, comenta aqui comigo. Vamos ao vídeo. A história se passa na Granja do Solar. A Granja do Solar, então, é administrada pelo Sr. Jones. É um homem que bebe bastante, bebe além da conta, não cuida direito da granja, ele está com problemas financeiros, é relapso, e ainda por cima ele tem assim uma coisa que faz, ele é opressor. Ele oprime os animais, que são os trabalhadores da granja, e deixa eles na miséria. Pouca comida, poucos recursos, assim é lá. Mas o que o Sr. Jones não sabe é que na calada da noite acontecem reuniões no celeiro. Um porco velho, chamado Major, ele faz reuniões com os animais. E lá nas reuniões ele faz os animais perceberem a situação que eles vivem. E também, a situação essa, que é uma situação de trabalhar até a morte, e miséria total. Então, sem nenhuma perspectiva. Ele fala da dificuldade e da tristeza, que é viver ali na Granja do Solar, naquela condição. Mas ele diz que nem tudo está perdido. Então, ele tem um sonho, segundo ele, e ele coloca para os animais que, se unindo e lutando, tendo os mandamentos que ele já colocou ali, já fez, os mandamentos do animalismo, eles conseguirão ter vitória contra os humanos, contra o ser humano, que segundo ele, o humano é o culpado dos animais viverem naquela situação. Assim, então, os animais passam a seguir os conselhos do porco mais velho, sábio, ali do solar, e um dia eles chegam à rebelião, conseguem fazer a rebelião e tomam a Granja do Solar e passam a administrar a Granja do Solar. Quem faz a administração são os porcos, que seriam os animais mais inteligentes dali. E daí começa, então, uma perspectiva dos animais de terem mudança na sua vida. Conseguirem trabalhar menos, terem mais acesso a recursos, por exemplo, a eletricidade, e mais facilidades na sua vida, não terem tantas dificuldades. E isso, com o tempo, eles vão percebendo que não acontece. Então, durante todo o livro, o Orwell vai falando da perspectiva que eles tinham e de como aconteceu. Então, não vou contar toda a história, mas é muito interessante, porque é colocado sempre assim, como cada animal reagia a cada situação. E no final, então, tem um final assustador e revelador. Então, muito interessante a história. Eu indico que vocês leiam a história, é interessantíssima. E um formato bom, de fábula, de narrativa,
Então é muito bom de ler. E agora vamos falar um pouco sobre o autor, o George Orwell. Ele nasceu em 1903, no norte da Índia. Penso que em Bengala, numa espécie assim, num lugar que pertencia à Inglaterra. E ele foi educado e cresceu na Inglaterra. E estudou nas melhores escolas com bolsas, porque era uma pessoa inteligente, conseguia então bolsas para estudar em boas escolas. Ele foi jornalista e foi escritor. Ele também esteve no exército e também participou da Guerra Espanhola. Politicamente se fala de várias tendências sobre ele, né? É polêmico isso. Uns dizem que é direitista, outros comunista, outros, né, as várias tendências. Mas ele se diz aqui numa nota no livro socialista. E o melhor, eu acho que a gente ler o livro. Eu acho que assim a gente vai ter uma melhor ideia de qual era a posição política do Orwell. Então, isso é o melhor, ler o livro. E agora, então, vamos falar sobre as impressões de leitura. Eu li 3 vezes esse livro e na primeira vez eu fiquei encantada com a fábula, com a maneira de narrar, com como os animais se portavam, enfim, com a questão, assim, com a riqueza dos elementos da fábula. A segunda vez eu já comecei a fazer a alegoria, então, com a Revolução Russa. Comecei a querer colocar cada bicho no lugar de cada personagem e imaginar a situação. E na terceira vez, então, eu tive uma abertura, então, da visão, né? Saí, então, dessa questão só da narrativa. O que, então, eu vi? Eu vi a questão do autoritarismo, que tinha na questão quando era o Czar, tinha depois quando era Stalin, mas também pode ser trazido para outras situações, inclusive atuais, né? E para outros personagens também. Situações tanto particulares quanto situações, então, mais coletivas. Então, não ficar só lá na questão da narrativa. Outra coisa que eu vi é a coisa da manipulação, né? O Porco Garganta, ele propagandeava, né, em favor de quem estivesse no poder. Então tinha fake news desde aquele tempo ali da Revolução dos Bichos, então, né? Então isso é importante. A questão então do problema da revolução quanto aos mandamentos, né? Lá colocados os mandamentos do animalismo pelo Major. Ele teve dificuldade de fazer os animais entenderem esses mandamentos, tanto que ele sintetizou os mandamentos. Ele sintetizou todos em 4 pernas bom, 2 pernas ruim, né? Então ele teve isso. E mesmo assim os animais tinham dificuldade de compreender os mandamentos do animalismo. Então isso fez com que, né, não desse tão certo a questão da revolução. E ele colocava ali por quê, né? Que a maioria, uns não sabiam ler, outros liam, não entendiam o que liam. Então ele coloca ali, o autor, as dificuldades do movimento. E então, por fim, essa questão dos mandamentos é uma coisa muito importante, né? Então, o que me faz pensar em princípios, né? Os mandamentos, eles são fundantes, eles orientam, né, toda uma caminhada. E no momento que se coloca, ou se usa, né, foi usado, os mandamentos, os princípios foram usados, né, pelo porco Bola de Neve, não, pelo porco Napoleão. Usados inicialmente e depois descartados, né? Então, no momento que isso é feito, né, é complicado, porque eu posso mudar. Não tem problema a mudança, é bom, é salutar. O problema é que quando eu tenho princípios, a minha mudança tem que levar em conta esses princípios, porque eles são a raiz daquilo que eu faço.
Então, a importância dos princípios, né? Mas quando se tem interesses em jogo, é muito difícil, né, se levar princípios em conta, como aconteceu na Revolução dos Bichos, né? O porco Napoleão tinha muitos interesses. Então, por isso que ele teve que usar inicialmente e depois descartar os princípios. Então, ficou para mim essa questão muito forte, então, dos princípios, né, a importância deles. Então, isso que eu queria colocar, então, e a abertura de visão, né? Por que colocar numa caixa, né, tanto o livro, né, quanto a posição do autor e quanto a nossa também, né? Precisamos estar em caixas, pensar, eu sou direitista, eu sou comunista, eu sou sei lá o quê, né? Então, essa questão da abertura, né, de pensamento. E também não só um assunto só aqui, né? Isso aqui pode falar de várias coisas ao mesmo tempo, lá daquela época, e trazer para a nossa época também. Então, isso que eu gostaria de dizer sobre A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Um grande abraço, comenta aí embaixo o que você gostou, o que faltou, o que gostaria de ver no vídeo e não viu, ou o que viu e gostou. Um grande abraço, até o próximo vídeo.